você ser julgado pelo outro, né? Então imagina, você tá numa reunião e aí chega uma pessoa e fala assim, não, peraí, levanta, flip chart e aí pega uma caneta e começa a desenhar. As pessoas acham que quando você tem um produto, isso pode ser pra qualquer coisa, não teve vários testes antes. A Mona Lisa saiu na primeira. Então, E esse é o Storma Talks, seu podcast sobre inovação aqui da Seguros Unimed. E hoje, para a gente falar sobre Visual Thinking. Quem tá aqui comigo hoje? Laís, seja bem-vinda. Oi. Vitão tá aqui mais uma vez com a gente. Seja bem-vindo, Vitor. E aí, pessoal, tô muito feliz de estar aqui de novo. E para dar uma aula hoje sobre mapeamento visual, né? Esse mapa visual aqui, Jéssica Tenório, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite de vocês, do Vitor. Tô ansiosa. Jazz, o que é o tal do Visual Thinking? O pensamento visual, o que é? É você pensar com as mãos. Silêncio. Isso para quem é italiano é mais fácil. Quem já fala com as mãos, né? Então, Mas- pensar com as mãos, como que é isso? É desenhar, é estruturar pensamento com Isso. desenho? O que É seria? estruturar, é você unir imagens, palavras e uma certa narrativa, uma estrutura visual para contar alguma história ou para você estruturar seus pensamentos. Então a gente utiliza esses elementos juntos para passar uma mensagem. E qual que é a sua base? Você aprendeu a desenhar como? Até pra gente entender como que você começa a ter esse pensamento visual e pintar ali, desenhar, estruturar isso. Bom, todo mundo sabe desenhar, né? Pelo menos o bonequinho de pauzinho assim. Todo mundo sabe. pelo Se eu menos. pedir pra você pegar essa folha agora, por exemplo, e desenhar uma casa, você vai saber desenhar uma casa. Torta, mas vai... Vai ser uma casa. E o que a gente fala no Visual Thinking é que, ou no pensamento visual, que eu até prefiro falar em português, é a gente conseguir passar a mensagem que a gente quer, ser assertivo no conteúdo, na mensagem. Muito mais do que um conteúdo estético. A estética, ela não tá presente necessariamente quando a gente fala sobre esse tema. Então, desenhar todo mundo aprende desde criança. E a gente, conforme vai passando o tempo, conforme a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo esse instinto, essa habilidade, né? A gente não pratica isso. Eu sempre me vi, e aí respondendo a sua pergunta, eu sempre me vi estudando através de esquemas visuais, que é, você risca um negócio, aí você faz uma bolinha, você vai uma seta, e quando você vai ver, tem uma estrutura que indica o caminho por onde você pensou. Mas eu não sabia nunca na vida que isso tinha um nome, que era uma metodologia conhecida, que foi criada por um psicólogo em 1969, alemão, tipo assim, eu não sabia de nada disso. E aí foi passando o tempo, a vida foi seguindo, fui matando a minha criatividade e com o passar do tempo, né, como todos os adultos. E aí na pandemia eu fiz um MBA de inovação e negócios. E esse MBA que você começou lá, de inovação e negócios, você teve uma mentora, uma professora, que te ensinou a desenhar ali, estruturar pensamentos. Como que foi essa aula e como que você começou a entender esse Visual Thinking? Foi uma descoberta, eu acho, de algo que já estava comigo, que eu já sabia que eu fazia, mas como eu disse, eu não sabia que tinha uma base teórica forte por trás, assim, até porque aqui no Brasil ainda não é muito confundido, não é muito, confundido é muito, inclusive, com design thinking, mas não é muito... Qual que é a diferença até? Porque a gente fala muito do design thinking, a gente trouxe num dos episódios aqui, a gente falou da engenharia da imaginação. E qual que é a diferença dessas linhas todas, assim? Até pra gente aterrissar no visual. O design thinking era uma metodologia de resolução de problemas, né? De inovação também. Então você coloca ali, vocês sabem disso mais do que eu, coloca o cliente no centro, você identifica dores e procura resolver ali algumas dessas dores através de hipóteses e algumas outras ferramentas. O Visual Thinking, ele pode entrar nesse processo como um apoio para estruturar essa jornada. Então, você dá estrutura não só de captura das entrevistas, então, enquanto as pessoas estão falando, você pode ir escrevendo e fazendo aqueles esquemas de forma visual para extrair o melhor daquilo que está sendo compartilhado com você. Você pode criar um fluxo
de próximos passos ali de forma visual ou conduzir os workshops de forma visual. Elas não são, como que eu posso dizer? São complementares, exato. Elas não ficam buscando ali estar no mesmo lugar, pelo contrário. Elas trabalham juntas. Podem trabalhar juntas, podem trabalhar. E você que saiu do mundo corporativo, assim, o que você via quando ia estruturar seus projetos e tudo mais? O que você via de dificuldade no time, de entender os fluxos de pensamento? E como que isso no seu dia a dia hoje, sabendo dessa técnica, melhorou? Eu acho que vocês já passaram por algumas experiências como essa, que é entrar numa reunião e sair dela sem saber por que estava ali e não lembrar do que foi falado ou se é que você sabe que você tem que fazer alguma coisa. Então, eu comecei a perceber que a gente, como um todo, né, no mundo, não só corporativo, mas quando a gente está falando com outras pessoas, a gente tem muita dificuldade de estar presente nesses momentos, primeiro de tudo. De respeitar enquanto o outro tá falando. E a gente não consegue simplesmente se preocupar com a forma como a gente tá se comunicando. E a comunicação é essa via de mão dupla, né? Então você, enquanto a pessoa tá lá falando, você garante que você tá prestando atenção em tudo enquanto você tá respondendo um e-mail. E vendo notificação E do vendo celular junto. notificação, e enfim. E aí, isso faz com que a gente tenha que marcar uma outra reunião depois dessa reunião. As decisões não são feitas de uma forma um pouco mais assertiva. E você perde a chance também de construir um pensamento coletivo. Quando você consegue aplicar algumas coisas, né, alguns pontos de pensamento visual, e não quer dizer que precisa fazer painéis muito bonitos, esteticamente bonitos, como eu tinha falado antes. Mas você tem uma presença, as pessoas estão ali, tem alguém capturando em tempo real o que aquelas pessoas estão tentando dizer, todo mundo olha para o mesmo lugar e sabe para onde tem que ir. Então, o que eu mais percebi no mundo corporativo é ir pro mesmo ponto, assim, de objetivo, sabe? Você tem a mesma clareza de onde você quer chegar. E isso é muito poderoso, porque hoje a gente fala muito de velocidade das coisas, né? De velocidade da informação, que as decisões têm que ser tomadas de forma mais rápida. Só que a gente atrasa decisões por falta de comunicação. E se talvez tivesse alguém com um flip chart, uma caneta piloto, alguma coisa assim... É o famoso entender o que é que eu desenho. Exatamente. Essa é... No caso, eu vou desenhar para você entender e estruturar isso. E isso é uma coisa que a gente fala, né, fala até em outros podcasts aqui, sobre a economia da atenção e o quanto existem sistemas ao nosso redor capturando a nossa atenção o tempo todo. E aí não é só do mundo corporativo, né? Isso na nossa vida. A gente tá em casa com nossos parentes, aí toca a notificação aqui, aí tem o Instagram, Facebook, e-mail, TikTok, é tanta coisa que a gente não consegue mais parar para se concentrar. Uhum. E a pessoa não consegue nem estruturar um pensamento mais, porque ela não consegue se concentrar. E você falou de uma coisa muito importante que é a escutativa. Sim. Que quando a gente fala de liderança, se você não tem uma escutativa, ou se vai desenvolver produtos, inovação, cultura sem escutativa, não existe. Então, isso seria, né, pensando assim pra gente, uma ferramenta pra gente estruturar pensamentos, Com certeza. ser melhor líder, desenvolver melhores projetos. Nesse sentido, que case você poderia trazer pra gente, né, que você participou, que ajudou a estruturar ou um projeto ou um produto através do pensamento visual? Antes de falar do case, é muito legal isso que você trouxe, porque uma das coisas, um dos sentidos que a gente tem, que eu falo nas minhas aulas, né, de processo criativo, que ajuda a gente a se conectar não só com os outros, mas com a gente e com o mundo, né, com o sistema que a gente opera, é a escuta. A gente tem um psicólogo, né, Christian Dunker, que ele fala que a gente tem que renunciar à posição de poder quando a gente está escutando o outro. E junto com isso, uma outra amiga minha fala, eu acho que eu falei lá no workshop da Unimed, que quando a gente tá ouvindo alguma coisa, é um sentido sensorial, né? É uma coisa que tá aqui, a gente tá escutando o barulho daqueles ruidinhos que estão aparecendo, a gente não consegue controlar. Mas você escutar alguém, você tem que escolher estar naquele lugar de escuta mesmo. E isso é fundamental para você capturar essas informações, sintetizar, organizar de forma visual e conseguir comunicar o que está acontecendo. Então é uma das habilidades principais, com certeza. Indo para o case, eu participo de muitos workshops com empresas. Algumas empresas me contratam para poder facilitar esse processo de criação ou de planejamento estratégico. Não posso falar nomes das empresas, né, por confidencialidade, mas o que eu vejo, principalmente em planejamento estratégico,
e você falando de liderança, é aquele problema de que a liderança tá super alinhada com o planejamento estratégico que foi desenvolvido por uma consultoria X, só que esse cascateamento ele não acontece da forma integral. Perde um monte de informação. Perde informação pelo caminho, e aí começa a ter interesses individuais nos times para que aquilo aconteça. Então, quando eu vou para esses workshops, a ideia é de que o material gerado, que foi construído de forma coletiva, seja uma das ferramentas para esse cascateamento integral das informações. Porque a pessoa não estava ali, mas ela recebe um resumo de uma forma que ela consegue entender e parte para o que... Porque o que tem que fazer já tá ali também escrito, né? Não é só tipo, o que as pessoas falaram. Mas tá bom, o que a gente faz a partir de agora? Tem um plano feito, estruturado, com todo mundo que vai circular pela empresa. E eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes dentro do meio corporativo. E isso é muito legal, porque quando a gente fala também de estratégia, ela é construída assim num material enorme. E aí você passar isso para todos os colaboradores, para todo mundo que precisa estar a par disso no formato que ele é, talvez não é um formato ideal, né? A gente só de pegar toda assim, a parte da estratégia de empresa e colocar de uma forma diferenciada, uma coisa mais, um pensamento visual, já dá uma escalabilidade, né? Assim, totalmente diferente. Então isso pode ser muito aplicado, né? Com certeza. Tem um mito, né, de que para ser profundo, você precisa ser complexo. E você simplificar as informações, você simplificar a forma como você está passando um determinado conceito, não quer dizer que você não seja profundo naquilo que você... Não quer dizer que você não sabe do que você está falando. O ser prolixo é diferente de ser profundo. Tem uma grande Exatamente. diferença. Às vezes as pessoas confundem, né? Eu sou muito prolixo, eu sou profundo. Exatamente. Não. E você ser simples na sua explicação é muito mais interessante para quem está recebendo e é muito mais difícil de fazer também. Então, o pensamento visual, ele parte dessa comunicação simples. Por isso que a estética, lógico, se você trabalha com isso, você quer vender melhor o seu produto. Então, eu também estudo algumas coisas para poder estar ali. Mas no dia a dia, você precisa passar a informação da melhor forma possível. Que nem eu falei, desenhando uma casa, uma seta, e eu sei o que eu tô querendo dizer. Isso é o mais importante. Não se vai ficar bonito, se tá feio, se é garrancho, se não é. Enfim, é simplificar o pensamento para que todo mundo entenda o que tá acontecendo ali. Eu acho que essa é a parte mais legal do pensamento visual. Dessa simplicidade, né? Você só precisa comunicar o que você quer comunicar, não precisa ser bonito. Mas, por causa daquele dia no workshop, porque eu já vim com esse pensamento que deveria ser bonito. Mas a Jess falou, não é, não tem que ser. Então, esse que é o mais interessante pra mim. Quando você faz um workshop desse, né? Vamos pegar o exemplo que você fez lá na Seguros. Então, pra gente começar a estruturar aqui um pensamento visual, e para você que está só ouvindo a gente no Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio, vou pedir para você encarecidamente ir para o YouTube, porque vai ser até visual, você tem que ver o que está acontecendo. Então, muda agora, te dou essa pausa e a gente vai começar. Como que a gente começa essa dinâmica? Vamos pegar um desafio e começar a estruturar isso aqui agora? Como que você fez lá na Seguros? Como que vocês fazem para começar um workshop desse? Pra gente começar um aqui live. Live. Ao vivo. Então vamos lá, vamos primeiro, para quem tá em casa, então, cada um pega suas folhas e canetas. Isso é importante. Vou tentar também fazer uma descrição dos passo a passo, para quem não conseguir ir pro YouTube e conseguir acompanhar de alguma forma. Show. Como que a gente fez lá? Primeiro que já foi um desafio por si só, porque eu tinha que passar tudo em 3 horas. Começa daí. E aí, o primeiro conceito, como eu falei, não é a beleza. Então, a primeira coisa que eu falei pro pessoal fazer é desenhar triângulos. Desenha um triângulo grande. Assim, vou dar um exemplo. Defina grande. Assim, A que não... folha inteira? Pode ser meia a folha folha? inteira, que você quiser. Vai ter depois. Aqui você começa a É ansiedade, vai. Confia no processo. Cada vez. Então, tá vendo, gente? É assim que funciona a ansiedade. Confia no processo. Faça um triângulo, um quadrado, do tamanho que você quiser. Mas não pode ser muito pequeno. Um quadrado e um círculo. Muito bom. O que eu falei lá, né? Enquanto
O Doug tá aqui terminando o círculo dele. A gente é capaz de desenhar qualquer coisa com as formas básicas. Essas são algumas formas básicas, né? A gente tem outras. Então, eu vou pedir pra você agora, a partir dessa forma básica, desenhar alguma coisa que venha a primeira coisa que vem na sua cabeça. Exemplo. Com um triângulo, eu consigo desenhar uma pizza. Não pode me copiar, tá? Você vai ter que fazer outra coisa. Com um quadrado, eu consigo fazer uma cartinha. Com um círculo, eu consigo fazer uma roda. E aí eu convido vocês agora a fazer a mesma coisa. Qual é a primeira coisa, objeto ou ação, que vem na sua cabeça a partir dessas formas? E aí, enquanto vocês estão pensando, para não ficar um silêncio, eu vou falando aqui por que isso é importante, a parte conceitual, né? Porque a gente começa a desmistificar de que a beleza é o mais importante. A gente sabe que isso daqui é um pedaço de pizza. Qualquer pessoa vai entender. Você pode fazer em vários estilos realistas. Mas o importante do pensamento visual é a comunicação, não é a arte. Eu até brinquei lá no workshop que era para todo mundo ficar tranquilo em relação aos desenhos, porque eu não ia sair de lá, como era próxima ali da Paulista, né? Que eu não ia sair de lá e levar no MASP. E me matam se eu faço isso, inclusive. Mas o importante era a gente saber se comunicar e passar as nossas ideias. Então temos aqui relógios, dados, Uma mesa de podcast. telhados, uma mesa de podcast, isso é um coco? Uma bola de Uma bola de boliche. uma bola de boliche. E aí, por que foi legal eu te perguntar e ter essa dúvida? Porque o pensamento visual, ele não fala que você precisa só desenhar. Você tem que atribuir palavras aos desenhos para as pessoas entenderem. Não é todo mundo que tá dentro da sua cabeça para entender o que você pensou. Pra quem joga direto imagem e ação, fica mais fácil. Fácil. Fica ótimo. Caminho, então. Esse é o caminho. Tá. Então, a gente partiu desse lugar de explorar as formas básicas e entender que tem coisas que a gente precisa utilizar para conectar ideias. São as setas. A gente pode ter essa seta de várias formas. Quando a gente quer... Se a gente faz uma seta reta, linear, a gente indica uma direção de alguma coisa. Por isso que em muitos processos a gente tem isso. Se a gente usa setas, às vezes, um pouco mais trabalhadas, a gente pode querer comunicar isso como um processo que não tá tão fluido assim. Se a gente faz uma seta um pouco mais tracejada, pode ser uma dúvida, um caminho possível. Então a gente tem que entender essas formas... Esses códigos, né? São códigos de comunicação. Códigos de comunicação pra gente conectar nossas ideias. Então, se eu tô num ponto A e faço um ponto A e ponho uma seta contínua até um ponto B, você tem um tipo de informação. Se eu faço isso e ao invés de colocar a seta contínua, eu uso uma seta tracejada, você pode querer dizer uma outra coisa. E você vê que eu não precisei desenhar nada absurdamente. Mas fez retinho, né? Você tá fazendo isso todos os dias. Eu faço todos os dias. Você tá trapaceando. Eu faço todos os dias. Mas tá tudo certo. Treinei pra vir no podcast. O que importa é o conceito. E aí, depois que a gente entendeu esses fundamentos, eu pedi pra eles pensarem num problema real da Unimed. Cada um trouxe um. Eles definiram, a gente dividiu em 2 grupos. E eles precisaram, a gente treinou escuta, treinou algumas outras coisas. E eles precisaram fazer uma simulação de uma reunião de decisão. Onde tinha uma pessoa de olho no tempo, tinha uma outra pessoa que vinha com um problema apresentar para os demais, tinha uma pessoa que era responsável por capturar de forma visual, e depois eles precisaram estruturar tudo isso lá na lousa, o caminho que eles fizeram e apresentar para os outros. Isso foi o que a gente fez. Como que a gente poderia dar de exemplo para quem tá em casa assistindo a gente e tal? Mesma coisa, pensa num problema. Pode ser um problema pessoal aí. Eu vou pensar no meu problema, que é vencer a timidez e estar aqui. Ótimo. Então, eu vou desenhar um microfone de podcast. E esse é o meu problema hoje. Uma ansiedade. Vou escrever ansiedade.
porque, né, palavras são nossas amigas. Ansiedade, normalmente, quando você escreve, você fica mais ansioso. Você já sentiu isso? Não, é que é por um... É terapêutico, né? É ansiedade. Os divertidamente começa a ficar... É porque quando a gente tá escrevendo à mão, a gente vai trabalhando também um pouco essa ansiedade, né? A gente vai dando uma desacelerada do pensamento, porque o nosso pensamento não acompanha a velocidade da... Quer dizer, ao contrário, né? Nossa mão não acompanha a velocidade do pensamento. Mas enfim. Dá pra perceber que os meus divertidamente também não são muito certinhos. Então eu tenho aqui a minha ansiedade. Como que eu faria a partir daqui? Eu ia desenhar o que eu preciso fazer pra não ficar mais ansiosa enquanto eu tô nesse processo. A primeira coisa que eu fiz, eu vou puxar uma seta. Eu tenho 3 tópicos principais. Uma estratégia, eu preciso pensar. E aí nessa estratégia, fazendo mais uma seta, eu preciso pensar em ter materiais, tanto que eu trouxe minhas canetas, mesmo se vocês não tivessem, eu ia estar com minha caneta e com meu papel, porque é uma coisa que me dá segurança. Sua zona de conforto. Café, que eu já tomei quase que a garrafa inteira. Mas o café faz parte da estratégia ou de aumento da ansiedade? Não, da minha estratégia. Ah, tá. Nesse caso da baixa, Da minha. né? E chegar no horário. Tentar não atrasar. Isso é essencial. Porque daí eu tenho tempo de conversar com as pessoas, de ir no banheiro, isso. Estratégia, vou colocar aqui um símbolo de check. Ah, tem outro. Mais uma setinha. Eu posso pensar que eu sei do que eu tô falando. Porque às vezes a gente se pega num lugar de autossabotagem, né? Bem, você falou que podia ser uma terapia. Síndrome do impostor. Síndrome do impostor pega muito. Qual símbolo ou ícone que eu poderia usar pra estratégia? Um escada? Uma escada, pode ser. Tem algum? Eu tinha pensado mais numa escada. Pode. Pensando em cada um. Tem algum símbolo que vem na sua cabeça? Um ícone? Infelizmente, a gente não tem o nosso repertório do Canva. Eu vejo várias cabeças trabalhando. É o que eu vejo. Ótimo, vou desenhar aqui também, várias cabeças trabalhando. Uma bússola. Porra. Bússola, boa. Aqui, quando eu olho pra isso, eu poderia ter feito, por exemplo, um template, pensar num modelo, pra eu nunca mais ter ansiedade pré-coisas, onde tudo isso que eu coloquei de estratégia fosse minha caixa de ferramentas. Que eu preciso, que eu sei que eu preciso. E aí eu colocaria aqui. Então, lógico que a gente não vai conseguir reproduzir o que a gente fez lá. Eu tentei adaptar pro que a gente tava falando aqui. Mas a gente conseguir conectar essas imagens simples com conceitos que são... que tenham a ver com aquele momento do que eu tô fazendo, do que eu tô falando. E ter um mapa visual me ajuda a ter um direcionamento pro que eu preciso. Isso pode ser pessoal, pode ser profissional e tudo mais. Não sei se ficou claro. O que acontece? Esse é o momento que quem tá assistindo a gente vai falar: pô, mas eu não sou criativo. Por que eu vou desenhar? Não faz sentido. Eu tava falando de estratégia, não veio nada na minha cabeça. Como que eu faço pra ser mais assertivo criativamente e despertar essa criança que foi podada no mundo corporativo, né? De ser criativo, de ser curioso, de desenhar. Como que eu faço pra aprimorar isso? Essa é a pergunta que mais me fazem, porque criatividade, ela é uma habilidade, né? Assim, você pode desenvolver. Você deveria, na verdade, desenvolver. Todo mundo é criativo, né? Existem 4 níveis de criatividade. Todo mundo nasce estando no primeiro nível. Então, qualquer nova função que você acha para algum objeto, ou você tá com algum problema na sua casa, que você vai lá e faz a famosa gambiarra, é o nível 1 de criatividade. Depois você passa pro nível 2, que é quando a pessoa entende, tem interesses específicos e vai atrás de desenvolver esses interesses. No meu caso, eu vi que pensamento visual poderia ser uma profissão, eu fui me desenvolver para virar de fato uma profissão. O nível 3 é quando você monetiza em cima disso. Você começa a pavimentar um lugar
de reconhecimento público. E o nível 4, geralmente as pessoas que estão no nível 4, que são consideradas aquelas pessoas geniais, geralmente já morreram. Porque o reconhecimento vem póstumo. É isso. E aí a gente esquece que existe isso, porque tem um mito muito grande de que a criatividade, ou você nasce com ela ou você não tem, você não que é dom, né? Liga muito a criatividade com questões artísticas e estéticas e esquece que resolução de problemas exige criatividade. Então, para desenvolver essa habilidade, tendo esse conhecimento, né, esse conceito principal, você tem que aumentar seu repertório. E aí, como que faz isso? Estando exposto a coisas diferentes. E não só isso, né? Conseguir capturar, fazer capturas intencionais, como até o Austin Kleon fala de roubar coisas como artista, fazer capturas intencionais de coisas que chamam a sua atenção e entender por que você gosta disso que você tá falando que você gosta. Ou por que você não gosta disso que você tá falando que não gosta. Entender o caminho disso, colecionar essas coisas e ter uma caixinha também de ferramentas onde você pode conectar ideias diferentes. Entender de onde vêm essas referências. E você tentar criar alguma coisa nova todos os dias. Não adianta você falar, acho muito legal, Jéssica, nossa, quero muito começar a fazer isso a partir de amanhã. Assim como qualquer habilidade, se você não treina a escuta, não treina a percepção do mundo, dos outros, se você não treina o hábito, inclusive, de capturar coisas que são legais pra você olhar depois e falar, nossa, mas se eu pegar isso aqui e conectar com essa ideia, eu posso gerar um novo, sei lá, playbook daqui do estúdio. Essa é a importância de você ser curioso e a importância de você ver coisas que você não gosta. Sim. Porque não adianta você ver só o que você gosta, que você não vai aprender nada com aquilo lá. Você já gosta, já sabe, não vai virar uma referência. Então, você estourar sua bolha e ver coisas diferentes. Filmes, livros, peça de teatro, shows, conversar com gente diferente, participar de podcasts. Aliás, podcast, né, disso que a gente tá falando aqui, da economia da atenção, pra mim eu acho que é o ao concurso do que a gente consegue de escuta ativa. Porque aqui, por conta do estúdio, você tem que desligar o celular, você tem que estar pleno aqui, porque senão você começa a se perder e já não sabe o que tá acontecendo e estão te filmando. Então é uma experiência legal pra você fazer esse tipo de visual thinking. Total. Meus primeiros treinos, inclusive, foram podcast. Podcast e TEDx. Mas ouvindo. Mas às vezes até no YouTube, porque pra você... Imagina, o TEDx são os extremos, né? 12 minutos, 15 minutos no máximo. Eles têm uma estrutura já certinha, né? De apresentação de conceito, aí desenvolve, dá uma virada, fala um título, aí volta pro título. Quanto mais você escuta, mais você sabe que tem uma estrutura. Tem livro, inclusive. E aí eu usava isso, porque como o tempo é curto, pra treinar essa agilidade de ter vocabulário visual pra conectar as ideias de forma visual. Só que tem que fazer isso várias vezes. Muitas. Pra poder, né? Você chegou a fazer curso de desenho, alguma coisa do tipo também pra te dar apoio ou não? Não, eu não fiz curso de desenho. Mas quem quiser fazer, faça. Não, é legal puxar isso porque às vezes você fala, putz, pra eu ser um cara que desenha melhor, eu vou fazer um curso de desenho. E aí, não necessariamente. Não necessariamente. Como eu falei, é a comunicação. Eu não fiz curso de desenho, mas como é uma habilidade que eu gosto muito, eu recentemente tenho procurado participar de coisas mais focadas nisso. Então, por exemplo, teve agora a Pixel Show, né, no final de semana, que foi a feira de criatividade que teve na SPM. E aí eu fui para um workshop de desenho de gestual de figura humana. Que eu sou péssima, inclusive. Eu não fiz aula de desenho, eu não sei, mas eu queria saber como que é a estrutura por trás, né? E aí eles falaram uma coisa muito interessante, que foi sobre você dar intenção pro movimento do personagem. E essa intenção, ela, dependendo da rapidez, você não tem que fazer isso preocupado com a anatomia, mas com o movimento. Então eu posso fazer isso com um boneco de palito. Que você vai saber que ele tá ali correndo, que ele tá pegando alguma coisa, que ele tá apontando. Eu não preciso fazer isso de uma forma muito técnica de desenho. Então hoje eu procuro aprender mais
sobre essa parte de desenho, mas porque eu gosto e porque eu quero simplificar essas técnicas pro meu trabalho, porque eu não precisaria. Mas tudo isso também é uma prática, né? Na minha infância, há 2 anos atrás, eu fiz curso de desenho. Acho que eu fiz 3 anos de curso de desenho. E eu era péssimo. Mas eu melhorei bastante. Só que hoje, é igual eu falei, Atrofiou o músculo. atrofei o músculo. Então é uma coisa que precisa de prática, né? A gente não pode parar. Então, pra quem quer fazer visual, do pensamento visual, acho que tem que trabalhar E por que bastante que com isso, né? Te trava hoje? Você acha Eu acho que é falta de prática, sabia? Porque tem um outro fator também, que é o medo de você ser julgado pelo outro, né? Então imagina, você tá numa reunião muito séria, e aí chega uma pessoa e fala assim, não, peraí, levanta, flip chart, e aí pega uma caneta e começa a desenhar. Qual que é o seu medo de fazer isso? É que o outro te julgue. Sim. Sim. Tipo, então fala assim, nossa, isso nem tá parecendo mesmo uma, sei lá, uma caneta. Não tem problema, a gente fez legenda aqui. Ô Jess, levando pra esse caminho, como que foi? Conta pra gente um pouquinho de experiências ruins que você teve no meio do caminho. Puxa, tipo, fiz uma facilitação e sei lá, você acha que você não entregou o que precisava? Como que foi? Nossa, eu não achei que a gente ia entrar na terapia agora. Mas tudo é um aprendizado. Não, mas olha só. Tudo é um aprendizado. Então, Não, óbvio. errar, né? Eu acho que... E assim, o tempo inteiro a gente erra, né? A gente não é máquina. Eu sempre falo, quando eu vou nos lugares, eu não sou uma impressora. Apesar de eu estar ali ao vivo, fazendo, enquanto as pessoas estão falando, tô desenhando, fazendo os esquemas, conectando as ideias. Você tá muito vulnerável. Muitas vezes, sem nem saber do que as pessoas vão falar, na maioria das vezes, a chance de errar, gente, ou de assumir alguma coisa é grande. E a gente tem que abraçar o erro. E foi um processo muito difícil pra mim, assim, de entender que isso pode acontecer. Então a gente tem algumas técnicas quando isso acontece, que é colocar uma etiqueta onde errou e aí você desenha de novo. Ah, tá. Mas eu acho que o que mais me frustra e já aconteceu em alguns momentos é quando quando eu não tô muito atenta, acho que não tô muito presente por alguma preocupação, porque de novo, a gente não é máquina, né? Então às vezes a gente tá passando por alguma coisa e eu sinto que informações muito importantes passaram. E isso pode acontecer. E aí o que eu costumo fazer com os meus clientes é deixar o painel a serviço deles mesmos. Então, se por acaso, antes de eu levar para digitalização e tudo mais, eles perceberem que faltou alguma coisa, eu não tenho problema nenhum em colocar, retocar ou fazer alguma outra inserção, sabe? Porque é isso, às vezes a gente tá ali e passa mesmo. Então, mas de ruim, eu acho que eu não tenho uma experiência muito ruim. Eu tenho experiências de diferentes temas, né? De, tipo, ir fazer uma convenção, participar de uma convenção de vendas de inseminação de gado. Já fui. Diferente. Exótico. Eu nunca desenhei tanto boi, tanta vaca na minha vida. Sabia desenhar boi e vaca? Não. Ah, mas aprendeu. Tive que treinar antes, assim, tipo, nossa. E gente passando, falando assim, nossa, mas será que você, com uma fotinho de um boi específico, uma raça, será que você pode desenhar esse aqui? Desenha aqui a minha belinha, minha vaca específica. Então, assim, Faz esse acontece. Nelore Zebu aqui, aí tem um gir junto com não sei... Tive que desenhar várias. Aí ele passa assim, não, mas tem essa manchinha aqui diferente. Eu tenho essas coisas engraçadas, né? De você ir conhecer muitas coisas, aprender sobre vários temas. E imersões muito importantes também, que é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer com uma consultoria parceira minha. Que a gente trabalha muito com povos indígenas. E por causa do meu trabalho, ano passado eu fiquei 20 dias na Amazônia, no Oiapoque. Foi um negócio, assim, espetacular, assim. Lógico, perrengues e todas as coisas que vocês possam imaginar, mas são coisas que o meu trabalho me proporciona que eu amo muito, assim. De conhecer, ser curiosa com a vida, assim, sabe? Eu acho que eu sou bastante curiosa com coisas. A gente fala muito de coisas digitais hoje, né? Então, eu tava vendo aqui esse esquema todo, eu imaginei já meu Miro, todo o meu esquema aqui de workflow, de comunicação com meus clientes e prospect, eu já vi isso visualmente, né? A gente tem essas ferramentas no Notion, Miro.
Quando você faz esses workshops, você sempre preza pelo papel e tem um motivo para isso? Ou tem alguns momentos que você já vai direto pro digital? Ou não tem digital nesse Tem caso? digital. Depende muito. Quem dita muito é o cliente, né? São experiências muito diferentes. Então, se vai ter alguém depois que vai pegar isso, digitalizar e transformar isso numa ferramenta para ser utilizada, a gente não tem problema de fazer no papel e depois transcrever, assim. Eu acho que é muito do que você espera daquele momento. Porque não tem como você falar sobre construção coletiva se as pessoas não estiverem abertas para se ouvir, para falar, discordar e etc. Muitas vezes, quando a gente está no computador, a gente não consegue atingir muito esse nível porque elas ficam distraídas ali. Então, é muito do tipo, qual o máximo de atenção que você quer para depois pegar isso e transformar. Mas fazer workshops digital é super possível, assim. O Miro eu amo, inclusive, não é publi, mas poderia ser, né? Poderia ser. Não. Mas, É uma boa ferramenta. Mas é uma excelente ferramenta. E a gente estava até conversando isso anteriormente. Não adianta a gente ir direto para os templates prontos. É importante, né, cara? Porque às vezes você limita Não a adianta. sua imaginação, sua criatividade. E muitas vezes você perde mais tempo customizando do que fazendo o que você precisa de forma mais simples. Então, o que eu sempre falo é, começa com um papelzinho mesmo que tá perdido aí, pelo menos a sequência de coisas ou o que você precisa, né? Determina a intenção do que você quer com aquilo, o objetivo com aquilo. E aí você vai ver o que adapta, o que não adapta. Às vezes pode ter um que consiga. Mas, assim, digital, fazemos e podemos. Então, na inovação, a gente faz bastante isso, né? Lá no Storm mesmo, a gente deixa para ter muitas reuniões presenciais para que a gente tenha essas ferramentas. Lousa, Flipchart, Canetão, Yapag, Mas faz usa? isso. Usa. Não pode Não, então a gente faz exatamente para ter essas reuniões para que a gente tenha a parte do desenho, do visual. Porque o Miro ele é uma ótima ferramenta, mas eu acho que nada substitui um papel e uma lousa ou uma caneta. Eu acho que são, tanto o analógico e o digital são modos complementares. Acho que a gente não tem que ficar competindo o que é melhor, né? Acho que depende muito do evento, do que você vai precisar fazer dali, o que é importante para agora, e adequar, e usar a seu favor, e não como vou levantar uma bandeira de só usar papel e caneta, vou ter que fazer isso. Falar do seu livro aqui, A Fluência Criativa. São 5 passos para desenvolver o pensamento visual. Quando você escreve um livro, você já tem que parar para pensar, estruturar esse pensamento, pegar tudo que você aprendeu e fazer aquela coisa ser valiosa para quem está lendo. Para a gente não fazer as pessoas não comprarem seu livro aqui, né, para você não já entregar tudo, mas qual que foi a grande lição que você teve quando você começou a escrever esse livro e falou, cara, eu não tinha essa estrutura aqui, o livro me trouxe isso porque eu parei para pensar mais? Nossa, que boa pergunta. Eu acho que como uma pessoa ansiosa, como a gente tava conversando, eu entro nos fluxos, né, muito intensos de hiperfoco também. E eu fico muito ansiosa para entregar, para acabar. E aí eu comecei a escrever de forma desenfreada do jeito que eu achei que tava, que eu deveria. Eu acho que isso é importante se você tem uma direção. E eu tava sem direção nenhuma. Eu tive que parar, porque ia me dando mais ansiedade. Eu ia lembrando de coisa. E só ia colocando. Falei, mas será que eu vou até aí? E aí eu parei. E fiz um mapa conceitual, que eu costumo ensinar nas minhas aulas. De estruturar os limites até onde eu ia chegar com o que eu queria com esse livro. Esse livro era para ser simples, que todo mundo pudesse ler e começar a aplicar, sem que tivesse, na minha cabeça, né? Sempre tivesse essa minha intenção, né? Sem que precisasse estar comigo ao lado, para falar, olha, pega a caneta, faz isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que a maioria das pessoas, quando vem falar comigo em evento, em qualquer outro lugar, começa já falando, nossa, mas eu nunca conseguiria fazer isso que você faz, porque eu não tenho nem criatividade, não sou uma pessoa criativa. Então, quando eu escuto isso, eu fui trazendo assim pra minha reflexão na hora da escrita, eu falei assim, eu preciso falar um pouquinho sobre essa criatividade que não necessariamente a pessoa não tem,
pra poder falar assim, então tá bom, agora você já sabe que você pode, então bora. E aí eu fui determinando esses limites, esses contornos, que foram importantes pra eu não, né, devagar nos conceitos e tudo mais. E aí eu fiz esse mapa conceitual, identifiquei tudo isso, as ligações que eu queria. Já tinha lido muitos livros sobre o tema, óbvio, porque trabalho com isso. E até brinquei com você, né, falando, depois eu fui atrás de todos os outros que eu não tinha lido ainda. E vi a forma como eu costumava explicar para as pessoas, né, como eu acreditava e como eu faço para mim. E aí eu fui construindo essa metodologia aos poucos. Tanto que o Vitor até falou assim, quanto tempo foi que você fez? Bom, processo inteiro, 6 meses. Que eu sentei pra escrever depois de ter estruturado, uns 3 meses bem dedicada. Relativamente rápido, porque às vezes a pessoa demora mais de 5 anos pra sentar e sair do papel branco. Mas aí tem hiperfoco. E tem uma questão também, que é isso, essa estrutura inicial me deu uma possibilidade de ser um pouco mais, ter um pouco mais de celeridade nesse processo, porque eu já sabia o que eu tinha que fazer. E se eu saísse um pouco daquele mapa que eu tinha desenhado, eu ia estar viajando na maionese, né? Não era sobre aquilo, eu já sabia. Então é realmente você ter um mapa de direção, um Waze ali. Por isso que a estratégia com a bússola faz sentido, você precisava do norte. Exatamente. Ele tava vendo os guardando. símbolos? Até agora. Tá vendo? Não foi à toa a criatividade da Tá bússola. vendo? E uma dúvida de R$500 mil. Você usou o pensamento visual para fazer o seu livro? Usei com esse mapa. Suas ferramentas. Com as suas ferramentas. E você ainda tem esse mapa? Tenho. Eu vou querer ver. Que legal. Tenho. Depois você me manda. Eu poderia ter trazido, inclusive, que eu trouxe o livro. Mas eu sempre mostro também. É um rascunho, né? Então, e depois eu acabei passando a limpo no meu caderno. Eu comecei a buscar também formas de me organizar de uma forma um pouco mais estruturada. Então, eu comecei... E aquele negócio, né? A gente tem que ir atrás de referências pra quebrar, inclusive, o que as pessoas falam que funciona. Então, tem aquele método do Bullet Journal. Não sei se vocês já ouviram. Tem uns símbolos também pra fazer. Então, eu gosto de fazer, mas não com aquela estrutura toda. Algumas coisas aí eu vou adequando. E aí, nesse caderno que eu tava testando o Bullet Journal, tem uma página aberta, assim, que é o mapa do livro. Que a partir Legal. daquele eu falei assim, não, aí agora eu cheguei. Mas eu já tinha feito umas 3 versões antes, né? E rabisquei. Porque é isso também, isso é importante falar. Que é uma coisa que eu gosto de ver quando eu vou em museu ou em algum outro lugar que mostra, né, processo criativo. As pessoas acham que quando você tem um produto, isso pode ser pra qualquer coisa, não teve vários testes antes. Tem uma série de tentativas antes. A Mona Lisa saiu na primeira. Então, é um erro, né? A gente se joga nesse buraco de falar assim, se não ficar bonito, nunca mais eu vou conseguir fazer. Mas é isso, teve muitos rascunhos, acho que uns 3 ou 4 rascunhos antes de... não, isso funciona, aí apaga. Aí, não sei o quê. Até chegar num que eu falei assim, não, acho que faz sentido, agora eu vou me dedicar a escrever, trazer as referências certas. E acabei criando a metodologia. Até os desenhos de dentro, eu pensei também fazer dessa forma mais simplificada, para as pessoas também não acharem que, muito bonito, você fala sobre simplificar e seu desenho super elaborado no livro. E os desenhos são seus. Só menos. Isso é muito bom. A autenticidade, pra falar uma coisa e fazer outra. Não, só Muito menos. bom, muito bom. Pra gente chegar na nossa reta final aqui, que dica você daria pra pessoa que tá com dificuldade de começar a ter o pensamento visual? Se jogar, né? Ninguém, não precisa mostrar pra ninguém. A gente tem muito esse medo de se expor, mas aproveita que você é simplesmente uma pessoa anônima. Ninguém tá nem aí para o que você tá fazendo. Resuma essa sua insignificância do mundo e aproveite pra testar, pra fazer coisas pra você, pra às vezes tá numa aula chata de MBA, nossa senhora, como que eu vou viver esse momento? Vai anotando as coisas, não precisa desenhar num primeiro momento, mas anota os conceitos, liga as conexões. Se você, o professor falou um negócio, putz, eu lembro que eu li num livro, escreve o livro que você lembrou. Faz essa conexão com uma seta, você já tá pensando visual. Você não precisa fazer coisas muito incríveis, desenhar, se preocupar com isso nesse primeiro momento, né? E treino. Bom, Jess, então, parabéns pela sua iniciativa. Eu acho incrível o seu trabalho.
E é muito legal de ver como isso é recebido no mercado, né? Como você disse no começo, você traz uma outra visão e sintetiza as informações. Então, é muito legal de ver a entrega, depois todo mundo com a mesma informação caminhando para o mesmo lugar. Parabéns. Obrigada. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje, compartilhar esse conhecimento com a gente. E você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.